agora foram de altíssimo nível, né? Mandar um abraço para o Perrella, para o Fábio Vicentini, né, que representaram muito bem. Ainda tem o Maroco e o Luiz Sérgio, que são outros amigos, né? Então é uma coisa que está bem caseira, né? Uma coisa de amigos, né? Falando sobre uma coisa que a gente gosta, né? Saludos a Braulio Manzo, nosso amigo de México, e todos os companheiros da América Latina, urólogos que nos acompanham. E eu tô animado, eu até fiz a barba para participar do webinar, né, bicho? Tô bem animado. Mudou visual, né, Léo? Não é? Ok. Aham. Então aí, vamos Vamos lá. lá. Eu faço só a lembrança de que os episódios anteriores, o primeiro de decisão clínica, planejamento operatório com o Dr. Rodrigo Perrella foi gravado. O nosso segundo episódio com o Dr. Fábio Vicentini, quanto ao posicionamento, implicação clínica do posicionamento e o racional da ESIS. O terceiro episódio, sobre diminuição do uso da radiação ionizante, inovações do acesso, tanto da técnica fluoroscópica com 0,90, quanto da técnica ultrassom. Então, todos os episódios estão gravados. Quem tiver desejo aí de ter acesso aos webinars, só mandar um e-mail aí para o Rafael, fazer inscrição, né, Rafael? E aí disponibiliza o link para todos os episódios anteriores. A proposta da série era fazer um conteúdo todo conectado, de tal maneira que, à medida que a gente fosse evoluindo na série, os conhecimentos anteriores iam servir para que a gente pudesse aprofundar a discussão ainda mais, de forma mais complexa, né, Léo? A gente chegou agora para uma etapa da cirurgia que talvez seja a etapa de maior revolução tecnológica, que é a litripsia intracorpórea. Então, vamos ver se dentro dessa uma hora e meia, a gente esgota aqui todos os conceitos novos, né, que a gente tem de técnica e tecnologia com relação à litripsia intracorpórea. Eu já vou pedir aqui para o Rafael lançar nossa primeira enquete para o público, e a pergunta é, perguntar para os atendentes qual é a fonte de energia preferida, e aí preferência é supondo que a gente tem tudo à disposição, o que a gente usa de maneira mais comum, né, como opção inicial, para fazer a litripsia em cirurgia renal percutânea. Qual é a tua opção, Léo? Balístico, ultrassônico, combinado? Uma vez tendo laser, usa laser para tudo mesmo. Eu acho que assim, quando a gente tem acesso às tecnologias, né, não tem dúvida que a gente percebe nitidamente que a combinação do ultrassônico com o balístico oferece uma vantagem, né? A gente sabe que eu fiz residência em hospital público, trabalho em hospital público, você também tem aí uma grande experiência também com casos em hospital público. A gente vê que a energia balística isolada é o que a maior parte das pessoas acaba tendo acesso, né? E não deixa de ser um método ruim, de forma nenhuma. A gente consegue resolver muito bem a maior parte dos casos utilizando a litotripsia balística, mas a gente percebe que quando vai evoluindo na complexidade do caso, né, casos de cálculos coraliformes, de grande volume, né, cálculos piélicos volumosos, né, esses casos mais difíceis, né, acaba que você tendo a possibilidade de usar a terapia combinada, você claramente vê que existe um benefício, né, em termos de eficiência e também de segurança, né, que é justamente o que a gente vai discutir aí ao longo do webinar, né. Perfeito. Então, um caso simples, qualquer energia serviria. Mas à medida que a gente vai elevando a complexidade, talvez aí uma litripsia combinada seja de fato a energia mais adequada, né, Léo? Vamos ver se durante a nossa discussão aqui a gente consegue convencer os atendentes dessa preferência nossa também. A gente já tem o resultado, Rafael, dessa primeira enquete que foi lançada? Pronto, então a gente tem aqui, ó, opiniões divididas, né? A maioria ficou com litotridor ultrassônico isolado, um terço com litotridor combinado balístico e ultrassônico e 23% com balístico isolado, né? E para a felicidade da gente, né, Léo? Quem faz percutânea sabe que laser é bom para flexível, talvez até para mini perc em alguns cenários, mas para percutânea em cálculo volumoso, sinceramente o laser não substitui. Concorda? Eu acho que isso não tem a menor dúvida, né? A gente vai ter até como discutir um pouco isso mais para frente, né? Mas eu acho legal essa questão do litotritor ultrassônico ter aparecido, porque eu acho que é muito questão de acesso, né, à tecnologia. Então, aquilo que eu estava falando, né? No SUS a gente tem muito litotritor balístico, né? Que acaba que é a grande maioria dos casos, né? Mas a gente vê que quando você tem acesso a instrumental e às vezes alguns convênios, né?
a gente consegue usar alguns litotritores ultrassônicos, né? Tem algumas pessoas que até têm a máquina no serviço, né? Uhum. E eu acho que talvez também a questão do balístico com ultrassônico ter ficado em segundo lugar abaixo do ultrassônico isolado seja um pouco isso, a falta de acesso e talvez falta de conhecimento de que existe essa associação, né? Então é mais um motivo para a gente estar aqui falando sobre isso hoje, né? Perfeito. E a gente vai desmistificar, dizendo que isso aqui parece que é uma coisa inovadora, mas talvez não seja, né, Léo? Já tem um bom tempo que a litripsia combinada já está no mercado. Então, Léo, se a gente fosse falar aqui do que é o resumo, né, a gente vai colocar como meta que ao final dessa discussão a gente possa descrever quais são as inovações tecnológicas, também das técnicas de litripsia intracorpórea para a cirurgia renal percutânea, enumerar quais são esses conceitos novos, né, relevantes. Surgiram muitos conceitos, a gente vai focar para o que é mais relevante sobre litripsia intracorpórea e entender qual é o potencial benefício clínico que uma litripsia intracorpórea adequada ela pode proporcionar para os nossos pacientes. Então, se você fosse fazer, Léo, uma litripsia, estou te dando uma imagem tridimensional, isso não é uma fase contrastada, é uma tomografia sem contraste, ou seja, tudo que se vê aí é cálculo, é um gás 4, é um coraliforme completo, um paciente masculino, 45 anos, rígido. Qual é o seu desejo quando você se depara com um cálculo como esse? Cara, é igual você comentou mesmo, né? Eu acho que os webinários eles são tão complementares, né? Então a gente viu lá na primeira aula a questão de como é que a gente tem estratégia, né? Aquela questão de conversar com o paciente, quais são as possibilidades, né? Eu acho bem bacana aquela questão de definir um gás 4 como um cálculo que tem uma possibilidade menor de 50% de resolver tudo numa cirurgia só, né? Depois os riscos de complicação, etc, né? Veio depois o Fábio falando do conceito da terapia combinada, né, que vem para melhorar isso aí. Mas, sem dúvida, dentro daquele approach de paciente, né, aquele PSA, né, Patient Stone Approach, eu acho que é um desejo comum, né, que a gente quer ficar livre do cálculo, a gente quer resolver isso de forma mais rápida, talvez na primeira ocasião, com uma cirurgia só, e também com aquela questão de fazer isso sem complicação, né? Então, acho que isso aí vai de encontro com o que a gente tem discutido até aqui, né? Perfeito. Então, se a gente fosse definir aqui e dar um selo, né? Se é que a gente pode dar um selo de segurança e eficiência, essas seriam as variáveis que a gente levaria em consideração, né? Estado livre de cálculo, rapidez para a limpeza desses cálculos, tentar fazer tudo como um procedimento único e, de preferência, sem levar esse paciente a complicações maiores, né? Então, se a gente fosse fazer uma análise, Léo, com relação a essas inovações que surgiram aí nos últimos 3 anos, de litripsia renal intracorpórea, seria interessante que a gente pudesse fazer uma avaliação à luz desse binômio aí, né? Eficiência e segurança. E, sem dúvida, a principal vedete de todas as inovações que surgiram aí é o laser de fibra de túlio. O que é que você tem para falar um pouquinho dele aí? Cara, você como eu, nós somos tuiteiros, né? A gente adora acompanhar as tendências aí pelo Twitter, né? Então a gente vê muito o pessoal falando das primeiras impressões, das tendências aí do laser. Sem dúvida, a fibra de túlio é uma revolução para a ureteroscopia flexível, né? Mas, assim, como você está colocando aí, atinge altíssimas frequências, tentando, às vezes, fazer um dust mais eficiente, né? Mas aí a gente tem que ter um cuidado, porque quando você aumenta muito a frequência e a energia, né, você tem questão da potencial lesão, que isso está sendo avaliado, né, lesão intrarrenal, e tem também ainda aquela velha questão, né, da eliminação dos fragmentos, né, porque o laser, o flexível, ele continua sendo flexível, apesar de ter um laser de túlio fantástico. Ele continua com o mesmo princípio, que é quebrar o cálculo para ele ser eliminado depois. E isso é realmente o calcanhar de Aquiles de qualquer ureteroscopia. Mas, em relação ao laser de fibra de túlio, a gente vê que realmente o tipo de pedra também está influenciando muito nos resultados, né? Não sei se você vê aí o pessoal falando, né? Que às vezes você tem uma pedra muito, muito fina, você vê aqueles vídeos maravilhosos de dusting, né? Mas outros vídeos você vê que está fragmentando a pedra, só está fazendo isso mais rápido, né? Então, acho que ainda precisa de ter muito estudo para a gente ter certeza do real benefício, né? Desse laser. Certeza. Então, a eficiência, a gente vai ter que colocar aqueles conceitos, né, de avaliação de taxa livre de cálculo baseado em tomografia, né, precoce para avaliar resultado de fato, não contar com o mecanismo natural de eliminação espontânea e talvez mais ensaios clínicos, né, os ensaios até in vitro,
para avaliar o que essas altas frequências são capazes de gerar calor, né? Isso tem potencial de lesar o urotélio também. Então, apesar dessa tecnologia nova, vejo como promissora, mas a gente ainda está carente aí com relação ao resultado clínico e segurança, né? Eu ainda estou inseguro Não, para incorporar isso. isso que você falou aí é uma coisa que a gente vê muito mesmo. À medida que você vai aumentando nessa questão de potência do laser, você vai vendo uma preocupação cada vez maior com elevação de temperatura no interior do rim, potencial lesão do urotélio com essas novas tecnologias. Já tem trabalhos e alguns trabalhos de laboratório mostrando isso, né? No próprio Congresso Europeu teve uma aula do litiaço lá, né? Não sei falar o nome dele, mas Uhum. do Evangelos, né, falando a respeito disso, né? Então acho que é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo, para não aumentar a eficiência em detrimento da segurança, né? Perfeito. E aí a gente tem um outro laser também na mesma pegada em termos de frequência, né? Porque é um laser de mais alta potência, que é o laser Romeo, né? E aí o representante dessa nova categoria é o Moses, né? Da Luminex. E eu queria que você comentasse um pouquinho dele também aí. A grande questão que a gente vê do laser de Romeo comparado com o de fibra de túlio, né, é a questão da baixa eficiência energética desse laser, né, depende de uma instalação elétrica especial, são aparelhos grandes, pesados, barulhentos, né, ele tem a questão como dizer assim, comparativamente com o laser de túlio, o tamanho de fibra é diferente. Então, assim, se a gente for comparar as máquinas, realmente o primeiro é fantástico, né? Agora, o laser de Romeo, esse efeito Moses aí, ele tem o objetivo de diminuir a questão da retropulsão e aí fazer uma litotripsia mais precisa, talvez mais eficaz nesse sentido, né? E é o que eles propagam como se fosse uma vantagem, né? Mas eu ainda vejo isso como uma realidade que não é a nossa realidade, né? São máquinas de alto valor agregado, então você tem que realmente gastar um dinheiro muito alto e acaba que isso limita um pouco a disseminação disso, pelo menos aqui no nosso meio, né? E continua com o mesmo calcanhar de Aquiles, né? Você quebra, mas e aí? O que você faz com o fragmento, né? A gente sabe que isso continua sendo um problema, né? Do laser. Perfeito. Acho que você levantou bem aí quais são, de fato, as fragilidades dessas duas tecnologias, né? Custo, como é que esses fragmentos vão ser eliminados. O laser de Romeo ele já é uma tecnologia bem segura, né? O que o Moses fez também foi elevar um pouco mais a frequência dos aparelhos de alta potência que já estavam no mercado, mas mesmo os de alta potência não estão amplamente disponíveis aqui na nossa realidade brasileira. E não é à toa, Léo, que assim não entra no cenário da litripsia, mas surge como uma alternativa para agregar valor a essa litripsia realizada pelo laser, que foram as bainhas de sucção. Né? A gente tem bainha de sucção para ureteroscopia, tem bainha de sucção para mini PEC, tem bainha de sucção até para percutânea. E isso tem sido associado de maneira frequente ao uso do laser. E queria que você comentasse um pouquinho também dessa realidade, visto que você tem bastante experiência com alguma dessas bainhas de sucção. Eu acho que isso aí é uma tendência, né? Nós acabamos de falar que o calcanhar de Aquiles do laser sempre foi a questão da eliminação dos fragmentos, né? A gente vai poder discutir isso bastante no próximo webinar aí de Mini-PERC, né? Eu acho que é onde essas duas técnicas têm uma interseção e que a briga é mais de igual para igual, né? Mas, basicamente, as bainhas de sucção são uma tendência, né? A gente vê isso aí tanto na percutânea quanto na ureteroscopia, porque para tentar realmente melhorar esse viés, né? Tem alguma experiência já usando essa bainha, que é a Cleopatra, né? Essa que você está demonstrando aí, né? Fizemos alguns casos de mini percutânea. Sem dúvida, você otimiza essa questão de tempo, né? E você melhora os resultados finais, porque você tem a questão de aspiração. Uma grande preocupação que as pessoas têm com o mini PERC é a questão da pressão intrarrenal, né? Tanto na mini PERC quanto na própria ureteroscopia flexível. E você tem essa questão aí de melhorar isso fazendo a aspiração, né? Mantendo o sistema de baixa pressão. A questão é que é mais um equipamento, né? É mais uma PME que você agrega, né? O custo, se falar de custo no Brasil é sempre difícil, né? Porque custo é sempre custo. Não é um equipamento assim, se você for comparar com os outros OPME, ele está dentro da faixa. Normalmente, provavelmente deve ser o valor de um Amplatz, né? Mas você vai pagar mesmo como se estivesse pagando 2 Amplatz numa cirurgia, né? Então, isso aí tem que ser bem alinhado
ponto de vista comercial para ver como que isso vai ser agregado e vai ser introduzido. Mas eu vejo com bons olhos esse tipo de bainha. Perfeito. E acha que isso aí, na verdade, ele é uma tendência, né? Da gente aumentar cada vez mais a frequência para que a gente possa, de fato, pulverizar os cálculos, né? À medida que a gente eleva a frequência, a gente aumenta a velocidade da transformação desse cálculo em pó, e aí, com a bainha de sucção, a gente acaba aspirando tanto aquela poeira que é gerada, quanto os fragmentos um pouco maiores. Então, aqui já surge, de fato, a inovação que tem sido propagada aí nos congressos, né, nos encontros de hidrologia, que é o conceito da pulverização associada à sucção, que é o conceito dust suction. Né? Então, é transformar em pó e aspirar. E aqui, de fato, talvez o conceito em si é o que traga, né, Léo? O binômio eficiência e segurança. Eficiência porque você gera fragmento pequeno, que pode ser aspirado. Segurança porque você mantém uma pressão baixa, como você mesmo colocou, né? Pressão intrarrenal baixa, diminui taxa de infecção. E aí, nesse conceito, a gente trabalha bem esse binômio. Vamos desmistificar um pouco do que é esse dust suction aqui. Então, eu queria, diante de tudo que foi propagado desse início do webinar, já lançar uma segunda enquete, que é o panorama que a gente prevê com relação ao futuro. Né? O que é que você acha, Léo? Você acha que essa combinação do laser de alta frequência com bainha de aspiração substitui, num futuro próximo, as outras fontes de energia que a gente tem para a eletripsia intrarrenal, a balística, a ultrassônica e a balística e ultrassônica combinadas? Eu acho que as evoluções que a gente tem visto aí na endurologia, elas estão, cada uma está entendendo qual que é o seu espaço, né? Eu acho que tem espaço para todas. Eu acho que cada dia que passa a gente tem que evoluir com aquele conceito de fazer uma abordagem baseada na expectativa do paciente, nas características do cálculo, nos tipos de approaches que a gente tem disponíveis, né? E nisso aí entra esse pensamento. Eu acho que o que é de percutânea vai continuar sendo de percutânea. O que a gente vai conseguir fazer vai ser melhorar a eficiência, né? E a segurança, igual você está reiterando. Então, eu acho que, assim, cálculos grandes, complexos, igual aquele cálculo que você mostrou ali no início, ele sempre vai ser um cálculo de percutânea. O que a gente pode fazer é realmente aprimorar o que a gente conhece de percutânea, né? Igual fazer o uso de uma terapia combinada, usando balística com ultrassom, associar a ureteroscopia flexível para diminuir o taxa de cálculos residuais, né? E o que vai ser de flexível vai continuar sendo de flexível, aqueles cálculos menores, cálculos de cálice de volume menor, etc. Onde vai entrar, às vezes, a interseção que eu comentei, né? Onde vai ter o espaço da mini-PERC. Eu acho que a mini-PERC é que vai entrar nesse conjunto e vai fazer essa interseção, né? O extremo é fácil de definir o que é de percutâneo e o que é de flexível. O meio do caminho é que nós vamos discutir no próximo webinar, e que eu acho que é onde vai ter mais interseção, e eu acho que é onde a briga é super interessante, né? Certeza. Essa abordagem individualizada, né, que o europeu chama de tailored approach, é o que mais tem ganho o corpo mesmo, né? E aqui foi legal que a gente usou uma escala de Likert, né, para ter uma percepção um pouco mais aprofundada e não dizer do tipo sim ou não. E a resposta aqui dos nossos atendentes, ela ficou praticamente dividida, né? 24% dos atendentes acham que, de fato, o laser vai substituir as outras fontes de energia, concordando plenamente com essa condição, 41% concordam parcialmente, ou seja, a grande maioria aqui, 65% concorda que vai existir uma substituição, 29% discorda parcialmente, só 6% discorda plenamente, né? Pois a gente vai tentar procurar saber quem é essa pessoa que discorda plenamente, e no final a gente vai fazer uma avaliação de tudo que a gente discutir, para saber se as pessoas foram capazes de entender os conceitos e talvez até mudar de opinião, né? Igual eu te falei, essa enquete a gente pode até encaixar assim, ó. Se você separar por tipo de abordagem, né, você vai ter uma acordância ou uma concordância menor, né? Se você estiver falando um cálculo daquele que você mostrou, eu discordo plenamente que o laser consegue fazer aquele cálculo de gás 4, né? Agora, se você for colocar aquela pedrinha pequenininha, né, eu concordo plenamente que o laser vai substituir a percutânea. Igual eu te falei, eu quero ver o que o Marocco vai falar no próximo webinar, porque é aí que vai ser a discussão boa, que é a mini-PERC, que eu acho que é fantástico. Perfeito. Então vamos lá, vamos seguir. Aí eu queria
E aí essa é uma provocação diferente do que a gente fez nos outros webinários, da gente tentar, inclusive, buscar um pouco mais de interação com quem está assistindo. Eu queria que as pessoas pudessem colocar, de maneira muito simples, com uma ou duas palavras, algum motivo que justificasse essa resposta. Né? A gente já tinha uma ideia pré-concebida, né, Léo, de que tecnologia disruptiva ela chega de tal maneira que ela toma o espaço da outra e a gente acaba incorporando sem uma crítica com relação a resultados clínicos, né? E a gente está falando um pouco aqui de eficiência, de segurança, mas tudo que é novo a gente tem uma tendência a querer incorporar logo. Então, eu gostaria de fazer essa provocação com as pessoas aí que estão nos assistindo, coloquem no chat uma ou duas palavras, pode ser no chat mesmo que a gente vai acompanhar, que justifica a resposta. Uhum. E até você está falando isso, Fábio, né? Eu acho que agora que nós estamos vivendo um pouco da maturidade da ureteroscopia e estamos vendo que a percutânea, ela viu que estava perdendo espaço e ela também se movimentou, né? Então nós estamos vivendo um momento muito rico, né? Aquilo que eu aprendi na residência, né? Já não é tão a verdade, né? Então, assim, você vê que a percutânea, ela teve que se transformar numa mini perc para ela não perder tanto espaço, assim como a ureteroscopia começou a entender que os resultados dela não eram tão bons quanto se imaginava, né? Então, eu acho que agora é isso que você falou. Eu acho que a gente tem que entender que tem espaço para todo mundo e onde que cada um entra, né? Eu acho que isso é sinal de maturidade, né? Você saber escolher direito baseado nos trabalhos, nas evidências científicas, né? Para escolher o que é melhor, né? Perfeito, Léo, sem dúvida. Né? E decisões subótimas levam a resultados ruins, independente de qual seja a abordagem que você faz. A gente discutiu no nosso racional de decisão clínica, e aí fica como uma coisa marcada. Eu vou fazer algumas provocações, né? Eu imaginava que algumas dessas perguntas ou algumas dessas palavras pudessem surgir no chat, mas a gente tem que ser crítico aqui com relação a custo, tem que ser crítico com relação à eficiência, e aí eu estou colocando interrogações, porque de fato são questões que a gente ainda não tem respostas, né? Resultados, aí um resultado de desfecho clínico de fato, é taxa de stone free, tempo cirúrgico, complicações, né? Acessibilidade, será que todo mundo vai ter, de fato, acesso a essa tecnologia, né? E a segurança, como a gente já colocou, né? A princípio, ele pode ser mais rápido do que os lasers tradicionais, mas pode não ser tão rápido quanto as outras ferramentas que a gente já tem disponíveis, que estão validadas clinicamente para uso na lítripsia intracorpórea por cirurgia renal percutânea, né? Então, pensando nesse binômio eficiência e segurança para tratar um cálculo complexo, e aí eu trouxe um dos cálculos mais complexos, mais volumosos que eu já tratei, a gente tem que fazer, de fato, uma avaliação de todas essas tecnologias, seja um laser de alta potência com ou sem bainha, seja um laser de fibra de túlio também com ou sem bainha, seja uma litropsia combinada ultrassônica e pneumática, né, balística de nova geração, seja a da primeira geração, ou seja um ultrassônico isolado, ou mesmo um balístico isolado, e a gente tem que ver, de fato, o que é eficiência quando a gente compara todas essas tecnologias e o que é segurança. E aí, talvez, um novo conceito que surge é o conceito de limpeza de cálculos, né? Se a gente fizesse uma tradução literal aqui para o Stone Clearance, era a capacidade que todos esses equipamentos teriam de limpar os cálculos de maneira mais rápida. Aí o que conta, de fato, volume, né? Seja por área de superfície, né? A área do cálculo, ou mesmo volume, pensando numa medida tridimensional, e o tempo que se leva para atingir esse resultado. Né? Concorda, Léo? Que talvez esse seja o fator que melhor define esse binômio eficiência e segurança dos equipamentos? Não, sem dúvida. Se você quer analisar a questão especificamente do equipamento, eu acho que não tem um critério melhor para poder avaliar, senão esse, né? Porque, e é até o critério que é utilizado nos trabalhos. Você vê, o trabalho clínico, ele vai buscar isso, né? O comparativo é a rapidez para chegar nesse stone clearance, né? E o volume, a quantidade de pacientes que chegam nesse nível, né? Então, acho que é isso que a gente busca, né? Quando a gente está tentando selecionar um equipamento que vai trazer esse resultado para os nossos pacientes, né? Perfeito. Então, a análise crítica tem que ser sempre olhada por essa ótica, né? E agora, Léo, a gente vai fazer uma excelente revisão. Eu, como conhecedor do que vem pela frente aqui, eu não me lembro de ter visto em um evento a quantidade de informação técnica que a gente vai discutir daqui para frente. Já lhe parabenizo antecipadamente aqui pelo apoio na construção desse conteúdo, tá? E eu queria que você fizesse uma revisão, tanto do ponto de vista de mecanismo de funcionamento, quais são os equipamentos que estão disponíveis, o que a gente tem de vantagem, né? Ponto positivo, ponto negativo para cada um desses itens aqui. Começando aí com
o que é mais acessível a todos nós na realidade da urologia brasileira, que é o pneumático balístico. Eu acho que você pode até passar todas essas imagens, porque aqui é mais um apanhado de como que foi evoluindo essas tecnologias, né? A gente conhece bem aí a questão histórica, né? Todos nós que fizemos residência de urologia tivemos acesso, pelo menos inicialmente, ao aparelho pneumático, né? Balístico, né? Ele é realmente uma das tecnologias mais tradicionais aí em termos de fragmentação. Eu vou falar um pouco desses equipamentos para a gente entender o diferencial deles, né? A gente tem que entender que o ultrassom ele está aí sempre, né? O primeiro cálculo, os primeiros equipamentos que foram feitos para fragmentação de cálculo com energia ultrassônica são da década de 50. Muita coisa evoluiu de lá para cá, né? E aí, talvez esse cálculo som da Storr seja o mais famoso de todos os aparelhos ultrassônicos puros, né? E a gente tem que entender que, apesar de serem equipamentos bons, eles têm fragilidades, o que fez com que tivesse uma evolução para que fosse combinado, né, o fator forte da litotripsia pneumática com o fator forte da ultrassônica para que as fraquezas fossem anuladas. E isso levou a esse conceito de utilizar dois probes, um que faz o trabalho balístico e um que faz o trabalho ultrassônico, num único equipamento, né? E talvez o representante maior desse grupo de primeira geração de aparelhos combinados é o Litoclast Master. Nós vamos poder explicar aí como é que ele funciona, né? Só que a gente sabe que a tecnologia não para, né? E houve uma evolução para a nova geração de aparelhos que aí mantiveram esse contexto, esse conceito da terapia combinada para utilizar tudo de bom que o ultrassom traz e tudo de bom que o balístico traz num único equipamento, num probe único, né? E esse é o conceito da nova geração, é você fazer essa terapia combinada com um probe único, né? Pode passar que a gente vai agora analisar classe por classe, né? Começando então com o aparelho balístico, né? O conceito dele é o mesmo conceito desse pêndulo de Newton, né? É a transmissão de energia através de um projétil. Então, esse projétil ele é impulsionado em direção ao probe metálico e, com isso, faz um efeito de movimento, né? Um efeito de britadeira. Os mecanismos que impulsionam esse projétil, né? Podem ser o ar comprimido, que é da própria fonte do hospital, né? Pode ser na forma de cartucho de ar comprimido de gás carbônico, né? Ou através de um gerador de energia eletrocinética, né? Pode passar. Qual que é a vantagem que a gente tem da litotripsia balística, né? Ela produz fragmentos grandes que facilitam a remoção, então é o que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia, na grande maioria dos lugares, né? Quebrar a pedra em pedaços maiores para que esses pedaços maiores possam ser removidos, né? Ele é um método que já foi testado, tanto do ponto de vista laboratorial quanto clínico, e é seguro e eficaz, e ele tem uma eficiência maior, principalmente em cálculos duros, né? A gente sabe bem que são equipamentos de baixo custo e de manutenção fácil, e isso faz com que sejam os equipamentos que estão presentes na maior parte dos serviços, né? Por outro lado, a gente vê que eles têm alguns pontos negativos, que são a questão para ter uma eficiência da litotripsia balística, o probe ele tem que estar alinhado com o equipamento, então eles só são possíveis de ser utilizados de forma eficaz em equipamentos rígidos, né? A grande maioria desses equipamentos não permite sucção, né? A AMS até tentou acoplar ao Litoclast esse aparelho, que é o Litovac, né? Para poder facilitar essa questão de aspirar alguns fragmentos e mesmo diminuir a retropulsão, que é um outro problema da litotripsia pneumática, né? Mas esse equipamento tinha obstruções constantes e acabou sendo pouco difundido no meio médico, né? Então, são esses os detalhes aí do balístico, né? Falando agora especificamente do equipamento, né? Esse aqui é o que é o Swiss Litoclast, né? Da empresa MS, né? Ele funciona com ar comprimido, que é utilizado ou daquelas balas de ar comprimido ou da própria rede do hospital. Faz uma pressão de 3 atmosferas no projétil e você consegue regular ele em ciclos de 1 a 12 segundos, ciclos por segundo, né? Tem uma variedade grande de probes, né, podendo ser utilizado desde a ureteroscopia flexível até a percutânea, né? Mas com a ressalva de que tem que ser utilizado em equipamentos rígidos somente, né? Pode passar. Agora eu vou falar de dois equipamentos que eu acho bem interessantes, né? Que é uma evolução desse conceito da litotripsia balística, né?
que são equipamentos portáteis, né? Esse primeiro aqui é o Swiss Lithobreaker, que é também da MS, né? Ele é um litrotritor pneumático, né? Quer dizer, eletrocinético, né? Ele é feito a bateria, né? Normalmente ele pode utilizar aquela bateria recarregável ou mesmo 4 pilhas a ar para poder funcionar. Então ele tem uma vida útil de até 2.000 impulsos, né? E ele pode ser regulado em modo único ou contínuo, de até 3 Hz de frequência, né? Uma grande vantagem é dele ser portátil e leve. Então é um equipamento de alta facilidade de manuseio, de uso, né? E ele tem uma vantagem apesar de ter essa bateria, né? Ele bate igual do início até o final. Ele pode ser utilizado tanto para uretero semirrígido quanto para nefroscópio, né? O outro equipamento que segue essa linha de equipamento portátil, balístico, né, é o Stonebreaker. O fabricante é a Cook, né? A diferença para o primeiro é que ele usa cartuchos descartáveis de CO2, né? Esse é um primeiro problema, porque o custo do cartucho influencia no custo do equipamento, né? Ele tem de 80 a 100 disparos por cartucho, então ele tem uma carga limitada, né? Ele também tem essa característica de ser portátil, fácil de usar. No estudo comparativo com o Lithobreaker, ele é considerado até mais ergonômico do ponto de vista de funcionamento, principalmente para percutânea, né? Ele também tem um foco em ureteroscopia semirrígida e na nefroscopia. E um dos, talvez, defeitos, vamos dizer assim, quando se comparando com o Lithobreaker, é que ele vai perdendo eficiência à medida que o volume do cartucho vai diminuindo, né? Então, isso é um problema aí do equipamento. Mas são 2 equipamentos interessantes, eu acho que pela facilidade de uso, eles podem ser interessantes do ponto de vista de backup, para uma eventual falha de outros equipamentos que você tem no hospital. Então, às vezes, são interessantes para se ficar ali como uma segunda opção, né? É uma coisa para se pensar, né? É bom ter à disposição, porque na eventualidade alguém está usando outra fonte de energia, né, que seria o equipamento regular, e você não precisaria, se fosse o caso, até aguardar, né, a finalização da cirurgia, que essa portabilidade faz toda a diferença, né, para esses Tem dois equipamentos. nesse sentido, né? Uhum. Vamos seguir? Então, Faz aí eu diferença. acabei adiantando esse slide, né, que eu acabei comparando já os dois, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, é isso, né? A grande diferença dos dois é a questão de como que é a fonte de energia, vamos dizer assim, né? Um é uma pilha que pode ser recarregável, inclusive, o que facilita a questão de custo, né? E o outro tem essa questão do cartucho que acaba perdendo eficiência ao longo do uso, né? Agora, passando para a energia ultrassônica, né? Basicamente, existe uma placa de cerâmica com material piezoelétrico, né? Pela qual vai correr uma corrente elétrica e isso vai gerar uma vibração. O probe, estando em contato com essa placa, essa vibração é transmitida até a ponta do probe e essa ponta do probe vibrando faz a fragmentação do cálculo, né? Normalmente em fragmentos fininhos, fragmentos pequenos, né? Que podem ser aspirados, né? E essa frequência ultrassônica chega de 23 a 25 Hz normalmente, né? Então essa é a diferença básica já entre a litotripsia ultrassônica e a balística. Pode passar. Então, qual que é a vantagem então do ultrassônico, né? Ele produz então pequenos fragmentos que podem ser aspirados, né? O fato de você ter uma aspiração contínua, né, ele diminui a temperatura do equipamento e às vezes pode reduzir aí a questão da lesão termal, né? Ele já foi testado também do ponto de vista de laboratório e de ensaios clínicos e ele tem segurança e eficácia, né? Só que ele tem um sucesso menor nos cálculos duros, ele funciona muito bem em cálculos moles, né? Também são equipamentos já de baixo custo, gerador barato, probes reutilizáveis, e isso pode ser uma coisa interessante aí na escolha, né? O Talvez ponto esses negativo, sejam que diga. mais fizeram a disseminação, né, em larga escala aqui no mercado brasileiro, né, Léo? Não sei se você concorda com Sem esse ponto dúvida. de vista. Você viu ali que muita gente tem acesso, muita gente usa, né? E realmente, para cálculos que não são cálculos duros, né? O ultrassônico isolado ele é fantástico, né? Agora ele tem realmente essa limitação aí, né? Também funciona melhor em equipamentos rígidos, porque esse mecanismo de transmissão da energia ultrassônica ele funciona melhor quando o probe tá reto, né? Apesar de existir questão da aspiração contínua, isso diminuir a temperatura do probe, né?
do próprio equipamento, né, da placa de geração de energia ultrassônica, é necessário uma irrigação contínua para diminuir esse efeito, né, de lesão térmica, né? Então, se você tiver uma irrigação baixa, você vai ter um superaquecimento do equipamento, então tem que ter um cuidado, né? Como eu comentei, ele tem um sucesso menor nos cálculos duros, né? E são equipamentos que precisam de ter um gerador do equipamento mais a fonte de vácuo para poder funcionar. Então, eles requerem uma estrutura hospitalar ali mais dedicada para que ele funcione, né? Aí eu coloco duas coisas aqui também, Léo, com relação que a gente já começa a entrar aqui num outro cenário, que é um mecanismo eficiente de litripsia com um mecanismo eficiente de aspiração. Mas a aspiração aqui, ela tem por objetivo tirar um pouco do pó, né, que é formado. A capacidade de aspiração num equipamento ultrassônico isolado, ela é pequena, porque o lumen, né, o canal de trabalho que vai passar esse líquido aspirado, ele de fato é muito pequeno, e a gente não ter uma modulação dessa potência de aspiração faz exigir uma irrigação contínua muito alta e que, por vezes, a gente acaba perdendo também o campo visual, né? Não, sem dúvida. E aqui, pelo fato de você depender do vácuo do hospital, você vai ter uma variabilidade grande de resultado, porque você vai ter, às vezes, geradores que vêm direto da parede, você vai ter, às vezes, equipamentos portáteis que vão ter que ser acoplados, o que, às vezes, pode impactar no resultado da aspiração, né? Você vai ter, às vezes, aspiração em excesso, e aí entra esse detalhe que você falou, se você está aspirando muito líquido, você está com o sistema muito colabado, e, às vezes, isso prejudica a sua visualização. Então, a falta de controle e comando em cima disso pode impactar também na eficiência do equipamento, né? Perfeito. Então, como eu tinha comentado, né, um dos aparelhos mais conhecidos aí é o da Storz, né? Esse cálculo-som, né? O mecanismo dele é ultrassônico isolado, né? Ele tem um modo contínuo de 26 Hz, né? Funciona com probes finos e grossos, mas acaba que a gente tem uma limitação de funcionamento nesses probes menores, então acaba que esse equipamento se popularizou muito mais na percutânea convencional pela possibilidade de ter um probe mais calibroso, né? Pode passar. Aí, sem dúvida, né, quando a gente fala nessa evolução, a grande guinada foi associar a energia ultrassônica à energia balística em um único equipamento, com o intuito de melhorar a eficiência da energia ultrassônica em cálculos duros, né, com a utilização da energia balística. Quem foi o primeiro aparelho a fazer isso foi o Lithoclast Master, né, e nós temos também esse outro equipamento aqui da CMI, né, que depois foi comprada, né, para poder fazer. Aqui, a gente já tem um trabalho mostrando, né, como que a combinação dos dois equipamentos melhora a questão da eficiência, né? Quando a gente compara aqui o litotritor ultrassônico isolado, que é essa coluna aqui, né, você vê que o tempo de litotripsia com o Lithoclast Ultra, né, que é o Lithoclast Master, né, na verdade, ele tem vários nomes aí, você tem uma eficiência muito maior em termos de tempo, né? É muito mais rápido o tempo para atingir a limpeza total de cálculo, né? Se comparado com o ultrassônico isolado. E também, como o Fábio tinha comentado, né? O tempo de litotripsia por superfície de cálculo também é muito mais superior, né? Em termos da litotripsia combinada, né? Então, não há dúvida que, do ponto de vista clínico, né? Você tem uma melhor eficiência quando você faz a combinação, né? Perfeito, Léo. E chama a atenção que a gente está falando da inovação quanto ao conceito, mas o termo Stone Clearance, né, que inclusive aparece aqui no descritivo da figura, é de um trabalho do Dr. Glenn Preminger, né, talvez uma das maiores autoridades ainda em atividade da área da endurologia, e o trabalho foi publicado em 2003. Então, é o Sim. ressurgimento de um conceito que estava sendo criado para avaliar a eficiência de diferentes mecanismos de litripsia. E aqui já deixava claro que a combinação proporcionava taxas mais eficientes em termos de 50% de limpeza de cálculo, velocidade para a limpeza dos cálculos. Sem dúvida. Aqui também, mais ou menos na mesma linha, né? Já a comparação do próprio, vamos dizer assim, uma comparação caseira, né?
do próprio Litoclast Master contra o Litoclast isolado, ou seja, é uma comparação da litotripsia pneumática combinada com a balística versus a pneumática isolada, né? E não tem dúvida, né, que a litotripsia combinada, né, melhora a questão do tempo, né, para poder fazer a cirurgia. Isso aí está bem definido, bem estabelecido também, né? Então, Léo, será que a gente poderia falar, e aí me corrija se você faz algo diferente, porque mudar o equipamento muda também a estratégia da forma como a gente faz a litripsia, né? Eu, via de regra, quando eu tenho um equipamento de energia única, seja ele um pneumático, um balístico ou um ultrassônico, a minha estratégia é fragmentar do centro para a periferia, a gente vai dividindo esse cálculo maior sequencialmente em blocos cada vez menores, geralmente a gente tenta dividir em metades ou em quartis semelhantes, até que a gente consiga extrair, né, chegar a um fragmento tal que ele seja o maior fragmento extraível pela bainha. Então, eu fragmento e retiro o cálculo. Né? Não sei se você usa uma estratégia muito semelhante a essa com uma fonte de energia única. O princípio basicamente esse, né? Você tentar criar um fragmento que caiba dentro da bainha. Isso aí que é o princípio. Quando a gente tem um litotritor balístico, né? Isso aí é a regra, né? E quando a gente tem aqui uma fonte de energia combinada, a própria estratégia de litripsia também muda. A gente começa a fazer a fragmentação da periferia para o centro. Eu não me preocupo mais em querer dividir sequencialmente, eu já consigo fazer uma redução progressiva da massa de cálculo, muito parecido ao dusting que a gente faz na ureteroscopia flexível, até que eu não tenha mais nenhum fragmento. Então, eu consigo aspirar todos os fragmentos quando a gente usa a energia combinada ultrassônica e balística, que, via de regra, vem com o mecanismo de aspiração. Então, essa mudança da forma como a gente faz a litripsia também está relacionada, talvez, à eficiência do tempo baseada na troca também da fonte de energia. Né? Para a gente ter essa eficiência, precisa trocar também um pouco dessa estratégia. E não é incomum, né, Léo? Deixa eu até complementar, aproveitando aquela imagem anterior, né, que também tem o seguinte, né, sem dar spoiler da próxima apresentação, eu acho que o conceito também que tem que mudar aí, né, é a questão do tamanho da sua dilatação, né? Então, se a gente está falando também em segurança, a gente quer diminuir sangramento, né? Quando a gente diminui o tamanho do amplex, né, teoricamente a gente está diminuindo também a chance de ter um sangramento. Só que, por outro lado, a gente vai diminuindo também o tamanho do fragmento que a gente tira. Então, se a gente tem que quebrar o fragmento para poder tirar, nós vamos gastar mais tempo tendo que quebrar ele. Agora, se a gente tem um equipamento que é eficaz em fazer pequenos fragmentos e aspirar, a gente pode trabalhar com uma margem de bainha bem justa mesmo. Então, quanto menor, melhor. Coube o nefroscópio já está valendo, porque eu não tenho que ter espaço para poder tirar a pedra, né? E como a gente está aspirando, não vai ter aumento da pressão intrarrenal. Então, a gente consegue fazer uma percutânea standard, mas trabalhando com ompplates pequeno, né? Então, eu acho que isso também é um outro conceito que tem que mudar. E é possível de mudar justamente porque a gente tem um equipamento mais eficiente, né? Perfeito. E se a gente pensar também no ritmo de uma cirurgia, olha lá, eu estou irrigando, começa a quebrar o cálculo, quebro ele em blocos sequenciais, chego no tamanho do fragmento capaz de ser extraído, aí eu tenho que tira meu mecanismo de tripsia, passo uma pinça, pego o fragmento do cálculo, retiro, nesse meio tempo eu perco todo o meu fluido de irrigação, eu tenho que encher de novo o rim, recomeçar com a litripsia. Pense num mecanismo contínuo, né, na fluidez, no ritmo que vem na cirurgia, quando eu passo um único equipamento, que é um probe de litripsia combinada, e consigo fazer o dust do cálculo até a hora que eu tenho a limpeza completa, e aí eu fico satisfeito com o resultado. Então, a princípio, é esse cenário de mudança que a gente proporciona, né? Quando a gente troca a fonte de energia, né? A gente deixa de ver aquele monte de pequenos fragmentos de cálculo, né? Às vezes nem tão pequenos, como você mesmo colocou, depende muito da bainha que você utiliza, né? Para de repente você ter um pó ou um pouco mais de um pó, a depender do que você utilizou como probe para fazer essa litripsia. Então, essa talvez seja uma mudança de paradigma que, de fato, traduz aqui a eficiência e talvez traduza também o racional para a observação de que, do ponto de vista de desfecho clínico, uma cirurgia mais rápida, com a pressão intrapiélica mais controlada, né, isso pode levar, de fato, como já foi discutido nos webinários anteriores, ao menor risco de sepse, ao menor risco de complicações maiores, né? Será que, de fato, a energia não muda também o desfecho?
clínico desse paciente? Sem dúvida. Eu acho que é isso, é o conjunto, né? Agora, falando, então, dessa evolução, então, né, do ponto de vista da litotripsia, sem dúvida, como eu disse, o primeiro que teve essa ideia e o conceito foi o Lithoclast Master, né? É um equipamento, então, que é fabricado pela MS. Dependendo das evoluções dele e ao longo do tempo, ele foi também apelidado de Lithoclast Select, de Lithoclast Ultra, igual estava naquele trabalho, né? O mecanismo dele é o ar comprimido para fazer a parte balística, e ele tem um gerador ultrassônico, né? A questão dele, né? Igual a gente está vendo na figura, a gente tem na sequência em cima o probe ultrassônico isolado, embaixo, no meio, o probe balístico. E quando ele vai ser combinado, eles são combinados de forma coaxial. E aí que começa a dificuldade, porque apesar de melhorar a eficiência na rapidez de fragmentação do cálculo, ele gera alguns entraves, né? Vamos passar. O ponto positivo, então, sem dúvida, né, é que nas comparações que foram feitas in vitro, né, que é aquelas questões de fazer comparativo dos equipamentos, utilizando remoção de fragmentos de cálculo de dentro de um ambiente controlado, usando os vários equipamentos e medindo o tempo, ou então fazendo aquele teste de broca, né, que você deixa o aparelho em cima de um cálculo e avalia o tempo que ele leva para poder transfixar aquele bloco, né? Você define que o Lithoclast Master, na comparação com os outros equipamentos da geração dele, né, ele é o mais eficaz. Então, isso mostrou que realmente ele e a litotripsia combinada é o gold standard para o tratamento de cálculo, né? Porque eles fragmentam o cálculo de qualquer dureza. Mas, como eu estava dizendo, pode passar, existe o calcanhar de Aquiles, né? Que é a questão de, pelo fato de você estar usando um probe balístico dentro do probe ultrassônico, você diminui a área de aspiração, porque você está ocupando ela com o probe do litotritor pneumático, né? A gente tem também uma ideia de que o movimento da litotripsia pneumática, ela às vezes faz uma retropulsão do cálculo, e isso diminui também o contato do aparelho ultrassônico com a pedra, o que pode, teoricamente, diminuir a eficiência da litotripsia ultrassônica, né? O fato de ter aquele equipamento todo combinado, né, aquilo faz com que a peça fique muito pesada. E isso, ergonomicamente, também atrapalha uma cirurgia longa, às vezes, né? E o fato de ter que fazer vários encaixes, né, faz com que o tempo de montagem e desmontagem e essa questão de para alternar as funções prejudique um pouco o andamento também da cirurgia, né? O que a gente acaba fazendo, e aí é a dica prática de quem tem acesso a esse equipamento, a gente começa com o ultrassônico isolado, né, Léo? Vai fazendo a litripsia, se achar que o tempo de litripsia está muito aumentado, porque a gente não está tendo eficiência com o ultrassônico isolado, acopla o balístico, faz toda a litripsia para ter um volume de cálculo menor com o balístico, porque mesmo um cálculo mais duro com volume menor, ele fica mais susceptível à fragmentação com o ultrassônico isolado, para evitar essa troca recorrente, porque de fato a montagem e desmontagem do equipamento para alternância dessas funções é o momento em que a gente perde mais tempo na cirurgia. Se a gente comparar o tempo dessa alternância da função com o tempo de uma troca para usar o combinado e pegar uma pinça, talvez seja melhor pegar uma pinça mesmo para tirar os fragmentos maiores. Mas a gente perde o conceito que seria daquela fluidez da cirurgia com um equipamento combinado. Concorda? Sem dúvida. Na prática é isso mesmo que acontece. O outro aparelho que tem mais ou menos o mesmo conceito, né, esse CyberWand, né, ele é da ASMI, que posteriormente virou Olympus, né, ele tem um mecanismo que é um pouco diferente do que a gente está acostumado com o outro, né, ele também usa probes coaxiais, então são dois probes, um corre dentro do outro, né, só que são probes ocos, então o probe ultrassônico ele vai por dentro e o probe balístico corre por fora, no mecanismo de mola, que faz de pistão e mola, que faz com que ele movimente e faça a litotripsia balística. O fato de ter colocado esse probe ultrassônico por dentro diminuiu o tamanho da luz desse probe, da mesma forma que aconteceu com o outro, né, com o Lithoclast Master, o que às vezes prejudicou a questão da eficiência desse equipamento, né? Pode passar para frente. Né? Então, ele tem os mesmos benefícios do outro equipamento, fragmentação de qualquer dureza e os benefícios da litotripsia combinada, né? E a questão que eu estava falando, né, que ele não teve essa vantagem
que foi mostrada em termos de trabalhos em banco, né, em laboratório, na prática clínica. Talvez por conta desses mecanismos, né, de ter reduzido o lumen do probe ultrassônico, né? E tem um outro detalhe que na prática também influencia muito, é um equipamento muito barulhento. E mais de 90 minutos de cirurgia é obrigatório utilizar um protetor auricular, né? O que também limitou, talvez, a difusão e o uso desse equipamento, né? Pode passar. Eu queria até provocar também a plateia que está assistindo aqui. Eu vejo que tem vários nomes de endurologistas bem experientes, para saber até qual é a disponibilidade desse equipamento no Brasil, porque, apesar de estar listado nessa revisão, eu desconheço algum hospital por onde eu tenho andado, dos colegas que tenham comentado, que ele ficou disponível para uso. Né? Então, fica aberto espaço aí para o chat ou para o Q&A, quem quiser fazer esse comentário de maneira mais privada, né? Se tem acesso a essa tecnologia, a esse equipamento. Esse trabalho aí mostra basicamente aquilo que eu tinha te falado, né? Que os equipamentos eles são todos muito semelhantes, né? Acaba que a diferença em termos de fragmentação por superfície de cálculo, ela se mostrou muito próxima. Acaba que teve uma diferença nesse primeiro quadrinho que foi significativa no uso da questão do tempo de superfície, mas é porque o N de pacientes foi diferente, né? Influenciou talvez a conclusão da análise, né? Você pode passar, Fábio, para a gente ganhar tempo aqui. A posição é que a taxa de limpeza de cálculo, quando ela foi ajustada para esse viés que você comentou aí, que foi o N de pacientes, ela de fato não trouxe nenhuma significância estatística, né? E aqui ele comparou tanto a litripsia combinada com a litripsia balística isolada, quanto o concorrente da litripsia combinada, né? Uhum. E do ponto de vista de desfecho clínico também, a gente foi pela mesma linha de raciocínio aqui, né? Não houve nenhuma diferença estatisticamente significativa com relação à condução de pós-operatório ou complicações, né? Uhum. Aí, em que ponto que a gente chega? Nós chegando, então, agora na nova geração de terapia combinada, que foi, basicamente, corrigir as potenciais falhas desses equipamentos anteriores, né? E o principal conceito dessa evolução é voltar para a questão de um probe único, né? Porque a gente viu que a grande limitação no resultado e na eficiência dos equipamentos da geração anterior é a questão de você estar agregando 2 probes, né? Então, a gente tem uma nova geração de equipamentos, né? Tem esse Uritron, o Shock Pulse e o Trilogy. Vamos passar, então, para a gente ganhar tempo. Eu acho que está... Pode ir. Esse é um equipamento da Medsonics, né? Vocês vão ver que esses equipamentos todos têm uma liberação pelo FDA recente. Então, a gente vai ter muito ensaio de laboratório comparando esses equipamentos, mas poucos ensaios clínicos para a gente ver na prática, né, a validação dos resultados, né? É um equipamento, então, ultrassônico, que é controlado pelo pedal, né? Ele tem um ajuste para pedra dura e pedra macia. Ele faz uma vibração ultrassônica de até 21 kHz, né? Os probes são de uso único. A gente vê aqui que ele tem uma variedade grande de probes, né? Para percutânea convencional e evoluindo para probes menores, que pode ser utilizado na mini PERC, né? Pode passar. As vantagens, então, que a gente vê, né, é que aqui a gente já começa a ter esse conceito de algum ajuste fino na questão do controle dos equipamentos, né? Ele controla o pulso e a vibração, ele tem um desempenho interessante nas pedras duras, né? E menor risco de obstrução dos probes, né? O Shock Pulse, ele é um equipamento da Olympus, né? O FDA dele é de 2014, né? Ele tem esse equipamento, então, essa litotripsia combinada, né? Os elementos, né, que geram o efeito, eles estão na peça de mão. Ele tem, então, essa placa piezoelétrica, mais um outro equipamento que faz o efeito de massa gerado por uma mola, que é o que vai fazer o movimento balístico, né? Essa vibração ultrassônica pode chegar até 21 kHz, né? E a energia balística até de 300 Hz, né? Uma coisa interessante que esse equipamento tem é que ele tem o controle da intensidade de sucção, né? E esses padrões de litotripsia para cálculos mais duros ou menos duros na mão, na peça de mão. Então, às vezes, facilita um pouco essa questão do controle, né?
Ele também é desenhado para trabalhar com nefroscopia percutânea e tem probes menores para mini PERC, né? Pode passar. Perfeito. Eu vou só comentar aqui que a gente fez esse questionamento e o Davi Cohen, da equipe do Fábio Vicentino lá no Hospital Brigadeiro, ele comentou que ele usa, de fato, o CyberRand lá, tem resultados muito bons, e, a princípio, a escolha foi mais por uma questão burocrática. Eu vou aproveitar aqui esse espaço também, Davi, e lhe perguntar se, de fato, esse ruído é algo que cria desconforto ou incômodo, né, já que existe a recomendação do FDA para o uso de abafadores em virtude do alto nível de decibéis de ruído provocados pelo uso do aparelho. Se você puder responder isso para a gente no chat também, eu agradeço. Muito bem. Então, é aquela questão que eu falei, né? Tem também aquela questão de ter um controle do pulso da vibração, né? Menor risco de obstrução do probe. Pode passar. Aqui um detalhe, né? Aqui você tem o controle da sucção, ele é feito com essa válvula que é de rodar. Você roda, aumentando ou diminuindo a intensidade da sucção, e você tem 2 settings, né? Se você quer fazer uma fragmentação padrão ou se você quer aumentar a energia da fragmentação. Então, são esses os ajustes que o aparelho permite, né? Aqui é um trabalho do fabricante, né? Comparando, então, com os outros aparelhos, né, da geração anterior de litotripsia combinada, né, o CyberRand, o Litoclast. Esse Luz 2 é um ultrassônico também, isolado, e o Litoclast um balístico isolado. Então, se você comparar todas as modalidades, né, o choque pulse foi superior, né, em termos de volume por tempo, comparando com litotripsia combinada, balística isolada e ultrassônico isolado, né? Pode passar. Pronto. Só um reforço para que fique claro que essa percepção que a gente tem aqui de resultado mais eficiente é comparado com a litotripsia combinada de primeira geração, né, que seria o CyberRand do Litoclast Master, e com outros de energia isolada, balística pura, né? Então, apesar de parecer que ele era mais eficiente, de fato ele é, mas era para uma geração anterior desse equipamento. Uhum. Aí o outro equipamento que a gente tem nessa mesma linha de single probe, né, de terapia combinada é o Trilogy, né? O Trilogy o fabricante é a EMS, né? O FDA dele é um dos mais recentes, né? Ele foi liberado pelo FDA em 2018, né? Então ele tem o conceito aí da terapia combinada utilizando energia ultrassônica e uma energia eletromagnética que vai causar a vibração do probe balístico, né? A energia ultrassônica é de até 24 kHz e a balística de 12 Hz, né? Esse gerador ele está na peça de mão, assim como no caso do choque pulse, né? E ele também possibilita para a gente, né, o controle dessas variáveis, vamos dizer assim, né? A gente consegue o controle de intensidade da fragmentação, da sucção, e isso promove para a gente uma versatilidade muito maior, né? Ele tem probes maiores, mais calibrosos, né, de até 11,3 frente, né, que são para percutânea convencional, e uma linha que vai diminuindo até a gente ter probes para nefroscopia, mini PERC e ureteroscopia. Então, assim, a grande vantagem que eu vejo assim, é a questão realmente do controle da potência, né, e da frequência pneumática, o controle da potência ultrassônica, o controle da aspiração, né, pelo fato de ter probes mais calibrosos, né, que é um probe único, ele tem menor risco de obstrução, né, e nesses trabalhos que foi feito do ponto de vista de laboratório, ele mostra mais eficiência que os concorrentes da mesma geração, né? Pode passar. Então, quando a gente compara aqui nesse trabalho a questão do que a gente estava comentando, né, do risco de obstrução, aqui fica bem claro, né, que quando você tem um probe balístico dentro do probe ultrassônico, você diminui bastante, quase 60% aqui a área de sucção, vamos dizer assim, da ultrassônica, né? Aqui a gente está avaliando um probe único, né? Da mesma geração do Trilogy, né? E a gente vê que realmente o lume do probe de 3.9 ele é muito superior, né, em relação a isso. Isso aumenta a eficiência em termos da sucção, né, do equipamento. Sem dúvida. Então, a evolução de trazer a energia combinada sem a diminuição do lumen já faz com que você tenha a capacidade de aspirar fragmentos cada vez maiores, né?
Então, o fato do Lithoclast Trilogy ter uma sonda com um calibre maior, uma área maior do que a concorrência já faz com que, de fato, ele seja mais eficiente, né, Léo? Não tem dúvida. Esse conceito do single probe é que traz toda a diferença na eficiência, né? Você tem os dois efeitos num probe único, né? Uhum. Aqui a gente tem, igual como a gente pôde ver, né? O Trilogy ele é relativamente recente, então a gente tem alguns trabalhos clínicos já mostrando as experiências iniciais com o uso do equipamento, né? Então a gente tem esse trabalho multicêntrico aqui dos Estados Unidos, que mostrou 43 pacientes tratados com o Trilogy, né? Ele avaliou a superfície, o tempo de limpeza, né, de stone clearance baseado na superfície do cálculo, a taxa final de stone free, né? E a questão de alguma falha de funcionamento do equipamento e pediu aos cirurgiões que fizessem considerações subjetivas sobre a impressão que eles tiveram do uso do equipamento, né? Então, da questão volta um pouquinho, Fábio, acho que tinha só um negócio para comentar aqui, né? Que, então, quando avaliou a taxa de limpeza pela superfície de cálculo do Trilogy, foi 2 vezes maior do que comparativo com os outros litotriptores, né? E a taxa, então, de limpeza de superfície do cálculo de 69 milímetros por minuto, né? Você vê que é extremamente rápido, né? Se comparado com os outros, né? Pode passar. Então, avaliando o estudo de banco de dados, né? Do Lithoclast Trilogy com o Lithoclast Master, né? Que tem a combinação de ultrassom elétrico e choque pulse, né? Esse aqui é outro trabalho, né? Mostrou também que tem pelo menos 50% mais rápido do que os outros 2 litotriptores, né? O choque pulse, que é da mesma geração do Trilogy, né? E o Lithoclast Master, né? Que é da geração anterior, né? Aqui é um detalhe de como é feito aquele teste in vitro, né? Que eu comentei anteriormente, né? Esse aqui é o hands-on, que você faz, então, eles medem o tempo que você leva para limpar esse recipiente que tem um molde de cálculo lá dentro, né? Utilizando os equipamentos, né? E esse aqui é o hands-free, né? Que você deixa o aparelho fixo numa haste, né? E faz o teste de broca, né? Então, você tem um bloco aqui embaixo e ele mede o tempo que leva para o aparelho perfurar esse bloco, né? Então, aqui mostra então a comparação, né, em termos de tempo, né, como que o Trilogy foi muito mais rápido do que os concorrentes, né, nesse teste do drill, né? Pode passar. E aqui então, né, a conclusão que se chega, né, que o Trilogy ele é 2 vezes mais rápido do que os aparelhos combinados, né, da geração anterior e da nova geração, né? Aqui um outro trabalho multicêntrico, né, avaliando também a experiência europeia, né, com o Lithoclast Trilogy, né, do Oliver Wiseman, né, da Inglaterra, né, avaliando, na verdade, a questão daquela impressão que às vezes os cirurgiões tiveram aí com o uso do equipamento, né. Então, assim, do ponto de vista da percepção de eficácia foi alta, a percepção da questão da sucção foi alta, né? E a percepção de efetividade, né, de eficiência, vamos dizer assim, do equipamento foi alta. A única coisa que foi avaliada com um pouco menor com um pouco pior, vamos dizer assim, foi a questão da ergonomia, né? E que eu tinha até comentado anteriormente, né, que como o gerador foi transferido para a peça de mão, sem dúvida a peça de mão é um pouco pesada. E isso pode às vezes impactar na questão do conforto do cirurgião, né? Aí, e um detalhe também, Léo, quando a gente usa um probe de menor calibre, que dá menos sustentação, né? Em especial com um trato miniaturizado na mini perc, isso pode levar, inclusive, a um risco maior, né? De perda precoce do probe, em virtude do fato do probe não estar alinhado, né? Com o eixo do aparelho, né? Não, sem dúvida, isso aí foi a impressão que a gente teve nos casos que a gente pôde utilizar o Trilogy para mini perc. Realmente a gente fica muito mais tenso com a questão de estar fazendo alguma envergadura, porque o probe é muito delicado e a peça de mão é realmente pesada. Então você tem que ter uma atenção redobrada quando você está fazendo um mini perc usando um probe mais fino, né? O Rodrigo também até comentou que ele teve essa mesma impressão no caso que ele fez lá no Brigadeiro, né? Então isso aí realmente é real, né? Aqui nós estamos mostrando então uma animação, né?
que mostra aqui do lado esquerdo como que é esse mecanismo, né? Você viu ali que o gerador está dentro da peça de mão, né? Então, você tem aqui uma peça que gera energia eletrohidráulica batendo aqui na ponta do probe, fazendo a eletrotripsia ultrassônica, balística, né? E, ao mesmo tempo, a placa piezoelétrica em contato com a placa, gerando uma vibração que é transmitida ao longo do probe e que fragmenta o cálculo na ponta. O fato de você ter o probe com lume largo, né? Você vê aqui que você tem uma fragmentação bem rápida e consegue aspirar esses fragmentos por dentro do probe, né? Então, isso que mostra como que é o funcionamento do equipamento, né? Então, de fato, Léo, a gente pode dizer que o Trilogy ele é mais eficiente do que os equipamentos da geração anterior ou os da sua geração, os concorrentes da sua geração. Se a gente for usar o conceito que a gente definiu aqui como Stone Clearance, né, a capacidade de limpar mais rapidamente os cálculos, a gente já tem evidência Igual eu suficiente te para falei, essa afirmação. dentro dos estudos de laboratório que avaliam essa questão de tempo para a limpeza do fragmento e o tempo de perfuração, ele realmente é mais rápido e ele é superior que os outros equipamentos que foram comparados. O que a gente ainda precisa de ver é realmente mais estudos clínicos comparando os equipamentos para a gente avaliar o desfecho Stone Clearance real, né, que é o Stone Clearance no paciente. E eu acho que é o que falta e é o que a gente vai ver acontecendo nos próximos anos, vamos dizer assim, né? Eu acho que aí agora é validar que essa eficiência em termos de laboratório, ela vai ser a eficiência que a gente vê na prática. Quando a gente analisa esses trabalhos que avaliam só o Trilogy, né, e a experiência dele com um número ainda pequeno de pacientes, a gente parece que ele vai replicar e ele não vai decepcionar igual os outros equipamentos que a gente viu decepcionaram em algum momento, né? Não conseguiram replicar clinicamente o benefício que eles mostraram no laboratório, né? Perfeito, Léo. Eu vou dar um espaço agora para a gente abrir uma sequência do que a gente já tinha começado nas análises anteriores, que era um pouco de um misto do como eu faço, como eu trato, meus casos. Então, eu queria, Léo, que você compartilhasse aí uma coletânea de casos que a gente discutiu, né, que você tem. Para quem não sabe, eu e o Léo usamos o Trilogy pela primeira vez no Brasil aqui, no dia 18 de outubro do ano passado, né, Léo? A gente teve a oportunidade de usá-lo em 2 cirurgias, uma percutânea padrão, que foi aquele cálculo de forma completa, gás 4, uma outra que foi uma mini pé, que a gente fez uma mini ESIS. De lá para cá, o Trilogy já foi também estreado em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, né? E a Ecomed e a MS têm feito um esforço tremendo para viabilizar o Trilogy para vários serviços do país. Até onde eu sei, Minas Gerais, né, o teu hospital, o Horizonte, foi o primeiro que adquiriu formalmente a tecnologia. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, já tem também, como também o Hospital Militar de Área, em São Paulo, que o Rodrigo Perrella, só pela Endurologia, também já tem disponível, para tirar um pouco e desmistificar aquela percepção de que é algo que está inacessível, né, para a maior parte dos urologistas brasileiros. Então, é algo que já está, de fato, disponível, já tem validação pela vigilância sanitária, já tem estratégia comercial desenvolvida pela equipe da Ecomed. Sem dúvida, Fábio. Eu acho que assim, o que a gente viu aí usando o equipamento, né, realmente ele entrega aquilo que ele promete, né? Realmente a gente vê que é diferente. É lógico que, igual você falou, né, toda nova tecnologia ela tem algumas dificuldades, né, para a gente aprender a utilizar, mas o Trilogy ele tem um conceito muito interessante, né? É aquilo que o pessoal gosta de falar, plug and play. Ele é muito fácil de ligar, conectar, o ajuste que você tem das diversas formas de fragmentar o cálculo facilita demais, né? Eu até não estava preparado, eu vou colocar aqui, ó, eu vou tentar abrir um vídeo que mostra aqueles casos que a gente fez. Vou tentar ampliar aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo... Enquanto isso, eu vou trazer do chat 2 comentários, Léo. Vai fazendo O aí. pessoal do Brigadeiro comentou aqui, o Rodrigo Perrella, né, que falou que o aparelho é muito bom, o CyberWen tem uma aspiração contínua, mas, de fato, o ruído é muito alto e a aspiração é muito forte, e diante dessa aspiração muito forte, pode, inclusive, causar lesão tecidual. O Alec fazendo a menção aqui que o CyberWen, ele não tem registro na vigilância sanitária,
então, a princípio, não poderia ser utilizado, comercializado no Brasil. Talvez o que o pessoal do Brigadeiro faça é algo a título de pesquisa, né, se tratando de uma instituição de ensino. E o Luiz Sérgio pergunta aqui qual é a pressão que tem que se exercer sobre o cálculo para fazer uma boa fragmentação e aspiração com o Trilogy. Quer comentar, Léo? Deixa eu então comentar isso que foi falado então por último, né? Em relação à questão, igual a gente comentou, o probe ele tem que estar em contato com a pedra, né? Então, na verdade, quando você analisa o Trilogy comparado, inclusive, com os outros litotriptores, ele tem um movimento ultrassônico até mais amplo do que os outros, né? E o fator de impacto dele é maior. Então, na verdade, ele tem mais eficiência nessa questão do contato com o cálculo, e talvez isso seja uma das variáveis também que leva em consideração a excelência dos resultados, né? E o fato dele não ter aquela peça de litotripsia balística que fazia muita retropulsão, esse contato com a pedra ele é mais eficiente, vamos dizer assim. Você não precisa de pôr nenhuma pressão, é só encostar na pedra que o mecanismo já vai estar atuando, né? Na verdade, não tem... Porque o próprio probe ele já tem a oscilação do balístico e faz essa fragmentação, né? E você também, não sei se a gente vai comentar isso mais para frente, mas, como eu disse, aqueles fatores do Trilogy, você pode padronizar ele, né? Se você quiser, você pode trabalhar só com ultrassônico. Se você quiser, você pode trabalhar só com balístico. Se você quiser, você pode só aspirar. Então, você ainda tem esse benefício de ter a possibilidade de zerar qualquer uma dessas utilidades. Então, se a aspiração está muito intensa, você diminui. Então, você quer aumentar a frequência da litotripsia. Ele já vem também com 2 programas, pré-programas, vamos dizer assim, de sugestão, de ajuste para cálculo duro e cálculo mole. Então, você também consegue padronizar isso. Então, é bem interessante esse uso, né? Ô, Fábio, eu vou pôr aqui o vídeo da... Quer ver? Mostrando essa nossa primeira experiência aí com os casos lá da... Deixa eu ver aqui. Ixi, sumiu. Porque tem o caso clínico e tem esse vídeo aí do... Aqui, aumenta aqui. Então, esse é o caso, né, que você fez lá em Salvador, o primeiro caso, né, um gás 4, né, o cálculo grande, né, o paciente foi colocado em Bart's flank free, né, utilizando o Trilogy, sua cara de concentrado aí, fazendo a cilitripsia, né. A gente fez um ESIAS nesse caso, né. Depois a gente teve a oportunidade de fazer isso lá em Belo Horizonte, né, no curso, né, de percutânea lá em BH. Sala cheia para escutar o Fábio dando aula, né? Bloco cheio também, 4 casos para a gente fazer. Era uma criança com rim único, né? E um cálculo coraliforme também, né? Fizemos, nesse caso, uma mini PERC. O Fábio brilhou lá com a punção guiada por ultrassom, né? Paciente também, Bart's flank free, né? O Fábio mostrando aí como é que ele faz o ultrassom. A gente usou, então, o mini nefroscópio, né? E aqui a fragmentação do Trilogy, né? Usando o probe de mini PERC. Igual eu falei, realmente a gente fica tenso, mas dá para perceber, né? A velocidade com que a pedra vai quebrando e a aspiração, né? Do cálculo. Então, realmente, aquele cálculo grande foi fragmentado rapidamente, né? Então, assim, essa foi pelo menos a nossa impressão inicial, né, Fábio? Acho que foi interessante. Aqui tem um outro caso que eu queria compartilhar, que é a questão do uso da terapia combinada, né? E de todas essas questões, né? Principalmente aqui, eu acho que é mais até o contexto, o conceito do dust e suction, né? Esse caso aqui é um caso de um paciente que tinha um cálculo coraliforme bilateral, e esse paciente, ele foi feito, então, um primeiro tratamento. A gente não tinha disponível o equipamento ultrassônico e nem o equipamento combinado. A gente teve que fazer com litotripsia balística. Nós fizemos uma primeira cirurgia balística de um lado,
depois nós fizemos uma segunda cirurgia balística do outro, e aí ficou para o terceiro caso, e nessa ocasião a gente teve a oportunidade de usar o litotriptol ultrassônico, né? É um paciente que não tinha condição. Aí aqui, então, né, a gente vê aí do lado direito um cálculo que ocupa a pelve, né, já com duplo J, e o outro cálculo menor no cálice inferior do outro lado, né? Então, a proposta desse cálculo era a gente fazer uma ESIR do lado direito e fazer uma mini ESIR do lado esquerdo, né? Então, aqui a imagem do lado direito, né? A gente fazia uma punção no cálice posterior, né? E aqui a gente fragmentou com o litotriptol ultrassônico e depois fizemos a checagem dos fragmentos residuais, que aqui migraram para o cálice superior, com o ureteroscópio, igual o Fábio Vicentini ensinou para a gente aí no outro webinar, né? Aqui, então, a imagem para a gente ver como que a litotripsia é eficiente. Aqui é um cálculo mole. Você vê que no cálculo mole, o litotriptol ultrassônico ele funciona muito bem, né? Então, aqui, se a gente tivesse o Trilogy, por exemplo, a gente poderia até abrir mão da litotripsia balística e trabalhar com 100% de ultrassom e uma aspiração eficiente. Então, a gente teria um resultado bem semelhante ou bem próximo. E aqui fica claro o conceito, né? Você vê que a gente vai fragmentando, igual você falou, né? Quando a gente está com ultrassônico isolado, a gente fragmenta a pedra do meio e forma fragmentos menores que vão ser mais fáceis para o ultrassônico trabalhar e aspirar, né? Então, aqui, a gente tem aquele conceito da ESIS, né? Mostrando um pouco do que o Fábio comentou no outro webinar, né? Que eu acho que é uma outra grande evolução da percutânea. A gente tem a possibilidade de usar a ureteroscopia flexível. Aqui está tendo a apreensão de um cálculo que está sendo passado, né? É o famoso passing the ball. Então, você pega com o ureteroscópio flexível e passa pelo amplas por cima, né? E aí, desse lado foi finalizado, né? E aí, depois que a gente finalizou esse lado, né? Nós viramos o paciente e fizemos a minesis do outro lado, né? Era um cálice difícil de ter o acesso direto, né? A gente vê aqui, ó, na imagem do lado, né? Você vê que é um cálice bem paralelo ao ureter, então é um cálice anterior. A punção direta desse cálculo é extremamente complexo. Você vê o tanto que o flexível está inclinando para poder acessar o cálice, né? Então, você também fazer uma ureteroscopia direto aqui com aparelho que não é um aparelho descartável, você vai acabar lesando o seu aparelho ou tendo problema. Então, a gente fez uma punção pelo cálice imediatamente lateral, que normalmente é posterior, na grande maioria das vezes, né? Igual o Sampaio ensinou para a gente lá no estudo dele, né? Então, aqui a gente consegue, através desse cálculo, acessar o cálculo inferior. E como era um infundível e um cálice pequeno, a gente fez uma mini PERC nesse caso, né? Então, aqui a gente usou, nesse caso, a mini PERC com a bainha de sucção, né, do Cleopatra, né, e utilizamos o probe mais fino de litotriptol ultrassônico, né? Então, aqui a gente vê que a eficiência, às vezes, da sucção ela não é tão boa igual na outra imagem, porque o probe é menor, né? Mas o efeito da bainha de sucção facilita. Então, como é um cálculo mole, ele é bem fragmentado pelo aparelho, né? E a gente consegue aspirar os fragmentos utilizando a bainha de sucção. Então, aqui é um detalhe da bainha, né? A gente entra com o aparelho, né? E o efeito de turbilhonamento do próprio fluxo do aparelho já tende a jogar os fragmentos para fora, e a bainha de sucção ela aumenta aí a eficiência nesse sentido, né? Então, eu acho que também é uma outra evolução aí, sem dúvida, o conceito Dust Suction, né? Para melhorar a eficiência e o clareamento dos cálculos é uma coisa que é interessante, a gente tem que reforçar sempre, né? Ô, Fábio, devolvo para você aí. Pronto, perfeito, Léo. Eu vou aproveitar a oportunidade, então, que a gente já está chegando aqui no final do nosso webinar. Vou pedir só para compartilhar a tela aqui, Léo, para a gente poder lançar aqui a nossa última enquete, antes da gente entrar para uma discussão. E a pergunta é, diante de tudo que foi exposto, que foi discutido aqui, se a gente disser que os litotridores para a cirurgia renal percutânea são todos iguais, quais são as opções com relação a essa escala de concordância aí? Aí eu queria dar um tempinho, né, enquanto a gente vai aqui para saber se tem ainda alguma pergunta algum comentário do bate-papo, do chat. Eu acho que a gente acabou respondendo tudo, né, do que estava aqui. Ver se a plateia traz alguma outra consideração.
Aí a gente dá mais um minutinho aqui e eu peço para o Rafael lançar aí o resultado final da enquete. Mas eu acho, Léo, que de fato a gente conseguiu o objetivo aqui, que deu uma visão bem mais aprofundada do que habitualmente é dada a um tema que parece ser pouco relevante, mas de fato a evolução da litripsia, ela traz aqui uma série de benefícios clínicos que tem tornado a percutânea uma cirurgia cada vez mais reprodutível, cada vez mais segura, né? Então, essa é uma etapa fundamental. Não me lembro de ter frequentado, ter assistido um evento que a gente pudesse ter discutido litripsia com essa profundidade de conteúdo, com tanta informação técnica. Então, enquanto coordenador, fico muito satisfeito, Léo, com a qualidade e a profundidade das informações que foram trazidas aqui. E já lhe, antecipadamente aqui, já lhe parabenizo, já lhe agradeço pela contribuição. Vamos ver então, Rafael, a resposta daí dessa última enquete. Pronto, então, de fato, eu acho que o objetivo está concluído, Léo, porque 64% dos nossos atendentes discordam plenamente de que todos os nutridores para cirurgia renal percutânea são iguais. Então, eu acho que é essa percepção final aqui de conteúdo que fica baseado nessa impressão é que os espectadores tiveram a capacidade de ter a sua percepção contra a litripsia intracorpórea modificada com todo o conteúdo que você foi capaz de nos proporcionar, né? A gente ainda tem um espaço aqui de mais alguns minutos para discussão, e eu acredito que não tenha mais nada aqui no bate-papo. Não sei se você quer fazer alguma finalização, algum comentário adicional, Léo? Assim, primeiro, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez trabalhando em equipe, né? Eu acho que a gente já provou em 2 ocasiões que o nosso trabalho em equipe dá certo, né? Então, agora é a 3ª ocasião e foi muito, muito bom, né, compartilhar com você essas horas aí, essa hora e meia, vamos dizer assim, de bate-papo, né? Gostei bastante, acho que o objetivo foi realmente cumprido, né? E eu acho que o que a gente tem que fazer realmente quando a gente está diante de uma situação mais complexa, vale a pena a gente ter equipamento, ter aquilo que vai otimizar a nossa cirurgia, né? Realmente a gente sabe que a gente vive em realidades diferentes, a gente não tem acesso a tudo em todos os lugares, mas sem dúvida a gente não pode ignorar a evolução, né? Então a gente tem que estar ciente do que existe de novo, o que existe de interessante. A gente não pode ser levado na questão, na onda do mercado ou na propaganda, a gente tem que estudar, tem que aprofundar, tem que ver realmente se tem um benefício, né? Então foi o que a gente tentou fazer aqui, fazer um comparativo de todos os equipamentos que estão disponíveis, né? E sem dúvida deixar para todo mundo que faz percutânea ter aquela decisão final, né? Uma coisa aqui que eu vi aqui na pergunta aqui, né? O Perrella perguntou se a questão da aspiração controlada do trilo substitui ou é semelhante à da bainha de aspiração. Eu acho que são situações diferentes. Eu acho até que se você tem o Trilogy, né? Eu acredito que não ter um efeito adicional de você ter uma bainha de aspiração com o Trilogy disponível, né? Mas eu acho que a bainha de aspiração, no contexto de uma mini PERC, com o laser, eu acho que aí é uma combinação bem interessante, né? A gente teve a oportunidade de fazer alguns casos assim, e eu acho que realmente agrega um valor grande, porque aí você está colocando o negócio num outro patamar, né? Você está agora trabalhando na deficiência que o laser tem como um fragmentador de cálculo, né? Porque ele só fragmenta, ele não aspira, não elimina, né? Então eu acho que sim, usando o Trilogy não teria sentido de ter realmente, não acho que vai acrescentar, mas igual eu falei, né? A gente tem que ser honesto, tem que comparar isso de forma honesta, né? Então não dá para comparar Trilogy com probe grande, utilizar um laser com uma bainha de mini PERC, né? Então tem que comparar pelo menos semelhantes. Por isso eu acho que a próxima aula do Marocco vai trazer informações muito bacanas nesse sentido. Eu estou ansioso já para ver o que vai vir aí. Perfeito. Eu acho que se a gente fosse voltar àquela primeira pergunta, se o laser iria substituir, talvez a resposta fosse: se os cálculos não crescerem a ponto de se tornarem cálculos complexos, coraliformes, de fato a gente não precisaria de toda essa tecnologia, né? Essa energia combinada aí de ultrassônico balístico para fazer a litripsia.
Então, não adianta trocar a energia, tem que trocar os cálculos que surgem para a gente tratar. Aí eu acho que a gente acabou fazendo uma discussão assim, que não aprofundou do ponto de vista econômico, mas essa percepção que a gente tem de tecnologia tem que, em algum momento, para a incorporação, ela tem que ser discutida, né? Aí eu faço uma das críticas, o modelo de mercado para que o Trilogy se posicionou, né? O Lithoclast Master ele tinha um probe que era reutilizável, agora o Trilogy ele tem um probe de uso único. Isso, de fato, vai tornar essa tecnologia um pouco mais inacessível para grande parte do mercado brasileiro, mas é parte do conceito da evolução, né? Se a gente for ver toda aquela nova geração de distribuidores combinados, ela já tem o probe de uso único como conceito, né? Mas se a gente também for comparar com outras tecnologias de litripsia que habitualmente a gente tem, a tendência é da substituição do que é permanente pelo descartável, né? Então, acho que a litripsia combinada veio buscar esse comportamento de mercado que já existia para a ureteroscopia flexível. É uma É. pena porque, se tratando de cálculo complexo na realidade de saúde pública, de saúde brasileira, isso está relacionado à saúde pública, né? Que a gente vai ter cada vez menos recurso para tratar essa população. Ô, Fábio, eu acho que assim, essa questão é muito importante a gente discutir, sem dúvida. Eu acho que, da mesma forma que a gente está mudando conceitos aqui dentro da cirurgia percutânea, com essa série de webinários, né? A questão econômica dentro da saúde suplementar, ela tem que mudar conceitos também, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a trazer isso aqui, que a gente está pensando em segurança e eficiência, elas também têm um impacto econômico, né? Então, quando a gente tem uma cirurgia que tem menos taxa de complicação, que o paciente às vezes vai resolver o cálculo, tem maior probabilidade de resolver o cálculo com menos intervenções possíveis, né? Isso tem um impacto econômico, né? E aí a questão que a gente tem que entender é que você entregar valor ou agregar valor utilizando um equipamento como o Trilogy, né? Isso tem que ser valorado também, né? Do ponto de vista de tudo, né? De honorário, para o hospital, para a fonte pagadora, né? Então, acho que a partir do momento que as pessoas começarem a dividir essa responsabilidade, né? Fazer um pool, né? Quem está pagando o hospital, quem está pagando o convênio, quem está pagando o médico, e a gente falar assim, ó, vamos remunerar isso com eficiência, né? Baseado na eficiência. Eu te entrego um produto de excelência, você me paga melhor por isso, né? Aí a gente vai conseguir ter realmente incorporação desses equipamentos, né? Mas aí é uma mudança de conceito que eu vejo ela acontecer, mas está lenta. A evolução tecnológica está mais rápida do que a mudança de conceito, mas ela está vindo, né? E nós estamos trabalhando no Hospital Novo, eu acho que tem o pessoal lá bem engajado nesse contexto, né? E nesse conceito de mudança de relacionamento com fonte pagadora, com hospitais, com pacientes, com médicos, né? Então, acho que todo mundo conversando junto, a gente consegue chegar no denominador comum. É um caminho árduo, mas tem que ser trilhado, né? Perfeito, Léo. Excelentes colocações, excelentes provocações. A gente divide muita coisa em comum, né? Não é só a paixão pela endurologia, não é só o desafio de tornar a percutânea reprodutiva, mas também esse desafio aí de saúde pública, saúde suplementar, de tentar buscar esse equilíbrio de incorporação de tecnologia e que seja transferido como valor, né? Fica fácil, apesar da Ecomed, a MS, serem os patrocinadores dessa série de webinários, mas fica fácil para a gente aqui defender isso sem deixar claro o nosso conflito de interesse, porque a evidência é clara de que, de fato, o produto ele entrega um resultado melhor do que a concorrência, né, Léo? Então, fico muito seguro e muito satisfeito de trazer essa informação aqui. Acho que pelo adiantado tempo, eu vou passar a palavra para o Rafael, antes só deixar também aqui o convite para o nosso próximo webinar, né? Vai ter a presença do Marcos Marocolo, colega nosso também aí, um dos grandes amigos que a endurologia nos deu, né, Léo? Para falar de monitorização da percutânea, manejo cirúrgico em crianças. Eu acho que o Marcos é uma das pessoas que tem mais experiência em tratamento de litíase urinária complexa nessa população infantil. Talvez a pessoa que tenha mais experiência também em mini percutânea, bastante manejo de ultrassom. O Marcos já foi 2 vezes à China para aprimorar a técnica de percutânea, mini percutânea, pulsão por ultrassom. Então, de fato, vai ter muita coisa interessante que o Marcos vai trazer nesse próximo webinar. Então, Rafael, eu passo a palavra para você fazer os encerramentos finais e agradeço